Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Moradores de Blumenau reclamam de superlotação e longas filas no posto do Detran que funciona dentro de um shopping da cidade. Também tem queixa no abastecimento. Moradores da Itoupava Norte denunciam água suja saindo das torneiras. Blumenau fecha 2025 com mais de 400 casos de dengue. O alerta continua pro verão. No Centro Histórico, a empresa assina a concessão do Biergarten na Praça Hercílio Luz e confirma a cervejaria deve ser inaugurada em setembro. Blumenau inicia atendimento presencial para emissão do IPTU 2026. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. E atenção no bolso. A gasolina sobe em Santa Catarina no início do ano após reajuste do ICMS estadual. Alerta importante. Tem novo golpe na praça. A Prefeitura de Blumenau orienta a MEI sobre mensagens falsas de cancelamento de CNPJ. A economia segue aquecida. O estado abriu 140 novos negócios em 2025 e fechou o ano com saldo positivo. Nos aeroportos catarinenses, o movimento cresce 5,6% e chega a 8 milhões e meio de passageiros no ano passado. Em Gaspar, a prefeitura autoriza a obra de contenção da rodovia Jorge Lacerda para reduzir riscos às margens do rio. E depois da chuva forte de ontem, será que vem mais por aí? Daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h03. Repita. 7h03. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E siga a gente também nas redes sociais, @Jovem Pan Blumenau. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h03. Repita. 7h03. E moradores de Blumenau e da região estão reclamando do atendimento no posto do Detran aqui de Santa Catarina, que funciona no Shopping Parque Europeu, no bairro Itoupava Norte. Quem foi até o local enfrentou superlotação, filas longas e muito desconforto durante a espera. Um morador disse que, além da demora, o calor no ambiente tem incomodado quem aguarda atendimento. O posto foi transferido para o shopping em outubro do ano passado com a promessa de facilitar o acesso aos serviços, mas a estrutura atual estaria abaixo da demanda. A Jovem Pan procurou o Detran de Santa Catarina, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto e seguimos acompanhando a situação. Porém, em nota, a administração do Shopping Parque Europeu informou que o sistema de ar-condicionado permanece em operação durante todo o período de funcionamento, sem interrupções. De forma pontual, foram registradas pequenas oscilações no desempenho do sistema, que pode ter gerado variações temporárias no conforto térmico em algumas áreas do empreendimento. Ainda, segundo o shopping, a situação já foi identificada e está sendo ajustada com o suporte de equipe técnica e especializada. E moradores da Rua 1º de Janeiro, no bairro Itoupava Norte, em Blumenau, estão reclamando da qualidade da água fornecida pelo SAMAI. Há mais de uma semana, a água tem saído escura das torneiras, o que tem causado transtornos no dia a dia das famílias. Uma das moradoras, a Cláudia Pereira, relata que a situação já trouxe prejuízos com roupas manchadas após a lavagem. Procurado pela Jovem Pan, o SAMAI informou que abriu uma ordem de serviço e que um fiscal deve ir até o local para verificar a situação e também realizar a descarga no cavalete. A autarquia explicou que o problema pode estar relacionado a uma manutenção feita na rede de abastecimento na última semana e orienta que, em casos semelhantes, os moradores entrem em contato pelos canais oficiais. E a futura cervejaria da Hofbrauhaus, em Blumenau, deu um passo importante. Foi assinada de forma simbólica a concessão do Biergarten, área na Praça Hercílio Luz, no centro histórico da cidade, onde vai funcionar o empreendimento. O contrato marca o início oficial do projeto, que prevê a inauguração da cervejaria já em setembro. Segundo o empresário Leandro Magnani, sócio do negócio, as obras começam imediatamente. A reforma do prédio de 3 pavimentos, que até o ano passado abrigava a Tapioca, inicia já nesta terça-feira. Iniciar as obras imediatamente. Amanhã já tem gente mexendo na parte de telhado, calhas, e a gente inicia o projeto interno já na semana que vem com a alvenaria. Em setembro a gente pretende estar com tudo pronto.
O imóvel precisará passar por uma recuperação completa. A parte elétrica foi danificada por atos de vandalismo e terá que ser refeita, além da substituição de vidros quebrados. O investimento total está estimado em cerca de 5 milhões de reais. O prefeito Egídio Ferrari, do PL, falou sobre a concessão do espaço público à iniciativa privada. Foi um processo licitatório bem disputado, em que a gente imaginava aí uns 4 milhões de reais do valor para poder ser concessionado aqui o espaço, e esse valor passou dos 12 milhões de reais em disputas, de mais de 150 disputas nos lances, né, da licitação. Então as empresas que vêm para Blumenau, essa é ela traz, né, toda a sua tradição, toda a sua história mundial, e pode ter certeza que grandes outras também virão. Depois de inaugurado, o espaço deve funcionar de terça a domingo. A empresa venceu a concessão por 20 anos com possibilidade de prorrogação por mais 10 e vai pagar ao município uma outorga total de 12,3 milhões de reais ao longo do contrato. Parte desse valor poderá ser abatida com investimentos feitos na reforma do prédio. O local está fechado desde fevereiro de 2025. 7h07. Repita. 7h07. E Santa Catarina teve crescimento na abertura de empresas em 2025. Entre janeiro e dezembro, o estado registrou 293 mil novos CNPJs e 153 mil empresas extintas, o que resultou em um saldo positivo de 140 mil novos negócios. Segundo dados oficiais, setores como transporte, comércio e serviços puxaram a alta no número de empresas abertas. O transporte liderou o crescimento com saldo positivo de mais de 20 mil CNPJs, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Na sequência, aparece um comércio e reparação de veículos com 19 mil novos negócios, atividades administrativas e serviços complementares 16 mil, construção civil com 14 mil e atividades profissionais, científicas e técnicas passam de 12 mil. Dados da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, JUSESC, também apontam aumento da participação feminina no empreendedorismo. Em 2025, as mulheres representaram 40% do quadro societário das empresas, além de crescimento na participação do capital social. A maior parte das empresas abertas em 2025 é formada por micro e pequenos negócios. Os microempreendedores individuais, os MEIs, representam mais de 70% do total de novos CNPJs. As empresas do tipo limitada respondem por quase 30%, enquanto sociedades anônimas, cooperativas e empresários individuais completam a lista. E o preço da gasolina começou o ano em alta em Santa Catarina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o valor médio chegou a R$ 6,41, um aumento de 1,7% em relação ao fim do ano passado. A alta é causada pelo reajuste do imposto estadual do ICMS, que passou de R$ 1,47 para R$ 1,57 por litro. Entre as cidades pesquisadas, o maior preço foi em Concórdia, a R$ 6,56, e o menor foi em Mafra, a R$ 6,17. O aumento do imposto também impacta o diesel e o gás de cozinha. O governo do estado afirma que o reajuste é nacional e obrigatório, definido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E a Praça do Empreendedor de Blumenau emitiu um alerta sobre golpes virtuais que atingem microempreendedores individuais. Criminosos enviam mensagens e e-mails falsos informando sobre um suposto cancelamento no CNPJ. Só nesse início do ano, mais de 30 MEIs da cidade contaram ter recebido esse tipo de contato. A orientação é não clicar em links nem fornecer dados pessoais. E em caso de dúvida, os empreendedores devem buscar canais oficiais ou então a Praça do Empreendedor. 7h10. Repita. 7h10. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. O INMET renovou o alerta laranja para 84 cidades de Santa Catarina devido à previsão de chuva intensa, com volumes de até 100 milímetros por dia e ventos de até 100 quilômetros por hora. O aviso é válido até às 23h59 de hoje e indica risco de granizo, alagamentos, quedas de árvores e falta de energia. O Instituto reforça a atenção da população para possíveis transtornos causados pelo mau tempo. O aeroporto regional do Alto Vale, em Londres, passou por uma inspeção do sistema de aproximação de aeronaves. Uma aeronave fez voos rasantes para aferir o APAP, conjunto de luzes que auxilia pousos sem realizar aterrissagens. A vistoria integra o calendário anual e pode ser adiada em caso de mau tempo. E uma mulher deu à luz dentro do carro da família na BR-101 em Joinville após
o marido pedir ajuda à Polícia Rodoviária Federal ao perceber que não chegaria ao hospital a tempo. O parto foi realizado por uma policial rodoviária federal com formação em enfermagem durante uma fiscalização. A bebê Yasmin nasceu saudável e junto com a mãe foi encaminhada à maternidade e passa bem. E um temporal forte atingiu São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, na tarde desta segunda-feira. A ventania e a chuva intensa assustaram moradores e causaram estragos em vários pontos da cidade. Vídeos gravados por populares mostram galhos de árvores caindo sobre a rede elétrica, provocando faíscas e quase atingindo veículos, além também de danos em uma marina na região do Capri. 7h12. Repita. 7h12. Blumenau encerrou o ano de 2025 com 411 casos confirmados de dengue e nenhuma morte registrada, bem diferente das 39 mortes registradas no ano de 2024. Os dados são da Secretaria da Saúde, que retomou agora, em 2026, a divulgação dos boletins quinzenais da doença. Segundo a Secretaria, os números vão continuar sendo atualizados a cada 15 dias, informando os casos confirmados no período e o total acumulado. Com a virada do ano e o reinício da contagem epidemiológica, a primeira semana de 2026 não teve registros de dengue na cidade. Mesmo assim, o alerta continua. O verão favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti por causa do calor e também da umidade. E a prefeitura pede atenção redobrada da população para eliminar a água parada dentro de casa e nos quintais. Denúncias de focos do mosquito podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelos canais oficiais do município. 7h13. Repita. 7h13. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com alta de 5,6%, aeroportos de Santa Catarina registram 8 milhões de passageiros em 2025. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. E Gaspar assinou a ordem de serviço para as obras de contenção e estabilização na margem da rua Anfilóquio Nunes Pires, no bairro Figueira. O investimento é de R$2.400.000 e busca aumentar a segurança viária e reduzir riscos causados pelo avanço do rio Itajaí-Açu. A via apresenta instabilidade há anos, com deslocamentos de até 15 centímetros, oferecendo perigo a motoristas e também moradores. A obra será executada pela empresa Engeplan e deve durar até 6 meses. Durante os trabalhos, motoristas devem ficar atentos a possíveis lentidões e também interrupções parciais. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 23 graus e vamos com mais informações do tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, o sol aparece em meio à presença e variação de nuvens aqui em Blumenau. Ao longo das próximas horas, a temperatura fica em gradual elevação e à tarde hoje tem sensação de calor e abafamento. Máxima nesta terça-feira oscilando em torno dos 31 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite de hoje, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e não dá para descartar o risco para alguma chuva intensa em curto espaço de tempo. Para os próximos dias, pouca mudança nessa condição de tempo. O padrão de verão, de sol, variação de nuvens, calor à tarde e pancadas de chuva com trovoadas ao final dos dias segue se mantendo até o final desta semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h15. Repita. 7h15. Tem mudança no primeiro escalão da Prefeitura de Gaspar. Catiane Zimmermann é a nova secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda da cidade. Bacharel em Turismo e Hotelaria pela Univale, ela possui ampla experiência no comércio e no empreendedorismo. Zimmermann também já presidiu a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL do município. A nova secretária já tomou posse e ela participou da primeira reunião de governo de 2026, realizada no dia de ontem. E em ano eleitoral, quanto antes você regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, melhor. Vamos entender a reportagem de Osama El Gaori. As eleições 2026 acontecem em outubro para os cargos de presidente da República, de senadores, deputados federais e estaduais e governadores. Mas para participar com o voto, o eleitor precisa estar regular frente à Justiça Eleitoral. Basta consultar
tse.jus.br, clicar no campo Situação Eleitoral e digitar o CPF. Assim, o eleitor fica sabendo rapidinho como está a vida junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Se houver alguma irregularidade, ela precisa ser resolvida até 6 de maio. E dependendo da situação, por exemplo, título cancelado ou coleta de biometria, será preciso procurar um cartório eleitoral. E deixar para a última hora não é uma boa ideia. Foi o que orientou o chefe de cartório da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Vinícius Ávila. O que nós já assistimos há mais de 2 décadas é que meados de abril e maio a demanda aumenta substancialmente, ocorrem filas com várias esperas, às vezes causando um desconforto para todos. Então, quanto antes, todos que puderem, venham. É rápido, regra geral, em 10, 15 minutos de atendimento a pessoa já consegue aí ou tirar seu título, ou fazer a transferência de municípios, ou revisionar seus dados. A mudança de cidade de votação ou do local de votação dentro do mesmo município também precisa ser feita presencialmente no cartório eleitoral. Então busque a página da Justiça Eleitoral o mais rápido possível, verifique a sua situação e se antecipe. É o que reforça o chefe de cartório eleitoral, Vinícius Ávila. Procurem a Justiça Eleitoral o quanto antes. Nós estamos num momento bem tranquilo em que podemos atender a todos os eleitores de uma forma mais confortável, rápida, sem grandes filas ou sem filas, né? Agora no mês de janeiro, fevereiro, março, para que haja fluência, né? Hoje a vida é tempo e perder menos tempo otimizando, né, as nossas atividades é melhor. As eleições 2026 acontecem em 2 turnos nos dias 4 e 25 de outubro. Obrigado pelas informações, Osama. Agora são 7h18, 7h18, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o hacker Walter Delgatti Neto cumpra o restante da pena em regime semiaberto. Ele estava preso em regime fechado desde agosto de 2023, após uma condenação pela invasão aos sistemas do CNJ. A decisão considerou que Delgatti já cumpriu mais de 20% da pena e tem bom comportamento, com parecer favorável da PGR. Moraes alertou que o benefício pode ser revogado em caso de nova condenação. Delgatti também responde a outro processo por invasão de contas de autoridades, no qual já foi condenado em primeira instância. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E no Direto ao Ponto de hoje, o professor Odair Tramontim fala sobre o caso do Banco Master. Bom dia, Tramontim, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. São tantos escândalos acontecendo simultaneamente no Brasil que a gente fica em dúvida sobre qual deles comentar. Eu não queria voltar a falar sobre o mega escândalo do Banco Master, mas neste final de semana veio à tona outro escândalo dentro desse escândalo que eu não posso deixar o assunto passar em branco. É que o Daniel Volcaro, o ex-presidente do Banco Master, contratou a milhões de reais influenciadores digitais com mais de 1 milhão de seguidores para atacar o Banco Central e dizer que a intervenção no Banco Master teria sido precipitada. Esse assunto é gravíssimo porque atacar o Banco Central é atacar o Estado brasileiro, porque é o Banco Central o responsável pela defesa da estabilidade financeira, bancária do país, que é tão importante para o Estado brasileiro, mas também para o cidadão brasileiro, porque muita gente perdeu dinheiro com o tal Banco Master. Escancarar esse fato, a existência das tais milícias digitais que tanto se falou nos últimos tempos. Mas o que chamou muita atenção é o fato do poderosíssimo Alexandre de Moraes ter silenciado sobre essa problemática das milícias digitais, agora oficialmente reconhecidas pelo pagamento, pelas contratações. Ele não deu um pio sobre o assunto. E muita gente está dizendo, e eu acho que faz sentido, que ele ficou quietinho porque o escritório da mulher dele foi contratada a milhões de reais, como já falamos aqui, para defender os interesses do Banco Master, e até ele teria mexido aí alguns pauzinhos para impedir essa
intervenção. Mais um escândalo dentro do escândalo, ou seja, não tem fim. E para finalizar, para mim, um escândalo é o fato de que o Alexandre de Moraes, que deveria não mais estar como ministro do STF diante de tantos abusos, e agora, em especial, essa questão envolvendo pagamentos de milhões de reais, ele vai assumir a presidência do STF até o final do mês em razão das férias do Fachin. Acho que não precisa dizer mais nada, porque os ouvintes entendem o que eu quero dizer com isso, né? Isso é inaceitável e significa dizer que nós estamos, de fato, indo pro buraco. Era isso. Odair Tramutim para o Jornal da Jovem Pan. 7h22. Repita. 7h22. E daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Tem uma entrevista ao vivo sobre o IPTU 2026 de Blumenau. E com alta de 5,6%, aeroportos de Santa Catarina registram mais de 8 milhões de passageiros em 2025. Tem também ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora aqui em Blumenau é de 23 graus. 7h22. Repita. 7h22. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alice Parque. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alesparque.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Aqui no Sicoob escolhemos cooperar para um mundo sustentável. Difundimos a cooperação e a sustentabilidade em todas as esferas da sociedade. Investimos em projetos de energia limpa e incentivamos a produção sustentável de café em comunidades indígenas. Saiba mais em cicobi.com.br/sustentabilidade. Cicobi, mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Atenção, você que quer comprar carro e fazer um ótimo negócio. Na Fiat Rivel as condições estão imperdíveis. Fiat Strada com 22% de desconto e taxa zero, exclusivo para produtor rural e CNPJ. É economia de verdade, mais força pro seu dia a dia. E a picape mais vendida do Brasil com vantagem especial. Mas corre, é por tempo limitado. Fiat Rivel, a sua Fiat para Blumenau. Desacelere, seu bem maior é a vida. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h26. Repita. 7h26. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil.
Na Folha de São Paulo, Anvisa aprova a injeção para prevenção ao vírus do HIV, com quase 100% de resultados positivos. E Globo de Ouro consolida rumo de O Agente Secreto para o Oscar. Destaques agora é do Estadão. O Banco Central abriu as portas para inspeção, diz presidente do TCU sobre caso de liquidação do Master. E ainda STF pauta julgamento tributários com impacto de 72 bilhões de reais para a União. O Globo, empresa que recebeu empréstimo do Master, é questionada sobre capacidade financeira do Mercadão de São Paulo. Zema nega ser vice de Flávio Bolsonaro e diz que vai até o final com pré-candidatura ao Planalto. Destaques agora é do jovempan.com.br. Nesta manhã de terça-feira traz o seguinte: mais de 600 pessoas já morreram no Irã nas manifestações contra o governo. E ainda lá, Tarcísio dá início ao último ano de mandato focado em reeleição. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. O dia vai amanhecendo e você vai acompanhando as notícias aqui da região do Vale do Itajaí de Santa Catarina. A temperatura agora aqui em Blumenau, na terceira maior cidade do estado, é de 24 graus. Então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo do dia de hoje com ela, a meteorologista Tatiane Martins, do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense, que está de volta por aqui. Ô Tatiane, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta terça-feira, o sol aparece em meio à presença e variação de nuvens aqui em Blumenau. Ao longo das próximas horas, a temperatura fica em gradual elevação e à tarde hoje tem sensação de calor e abafamento. Máxima nesta terça-feira oscilando em torno dos 31 graus aqui em Blumenau. Entre tarde e noite de hoje, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas e não dá para descartar o risco para alguma chuva intensa em curto espaço de tempo. Para os próximos dias, pouca mudança nessa condição de tempo. O padrão de verão, de sol, variação de nuvens, calor à tarde e pancadas de chuva com trovoadas ao final dos dias segue se mantendo até o final desta semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h28. Repita. 7h28. E a Prefeitura de Blumenau anunciou no ano passado uma mudança significativa na cobrança do IPTU. Os carnês impressos em papel foram eliminados, tornando a emissão das guias 100% digital. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau, Joel Toledo dos Santos Júnior, que é secretário adjunto da Secretaria da Fazenda aqui de Blumenau. Seja bem-vindo, Joel. Bom dia para você. Bom dia, Franciele. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, agradeço o espaço e vamos aí para trocar essa ideia sobre o IPTU. Tirar as dúvidas, né, sobre o imposto. Então, bacana. Começar primeiro para entender, né, quais são os principais benefícios desse modelo 100% digital que a Prefeitura anunciou, se não me falha a memória, em setembro do ano passado, né? Perfeito. A implementação da digitalização, ela já vem sendo estudada há algum tempo. E entre os benefícios principais aí estão a economia financeira, com distribuição e impressão. Estima-se que a gente vai ter uma economia de aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Além disso, obviamente, faz parte do projeto de governo do prefeito Egídio, a economia de papel, né, o meio ambiente, a preservação do meio ambiente e, obviamente, que faz parte de um processo de modernização da cobrança, né? Uma realidade hoje no mundo moderno que a gente vive e o município não poderia ficar para trás nesse sentido. Explica pra gente, quem não consegue acessar a internet ou emitir a guia sozinho, pode ficar tranquilo, né? Como é que vai ser, na verdade, esse atendimento presencial que começou inclusive ontem aqui na Prefeitura, né? Exatamente, Maurício, a gente começou ontem os atendimentos nas praças do cidadão, né? Nós vamos ter 6 locais para atendimento aos contribuintes que eventualmente não tiverem condições de acessar a internet. A gente reforça que prioritariamente o objetivo é que se retire ali na internet, até para que não se precise de fato ter a impressão do carnê, né? Mas o contribuinte que de fato tiver algum tipo de dificuldade ou que fizer questão de ter o carnê impresso, ele pode buscar atendimento nesses 6 locais, tá? Os locais são as praças do cidadão, que a gente tem aqui no prédio da Prefeitura. Depois a gente tem na Vila Itopava, na Intendência da Vila Itopava, na Intendência do Garcia, e a gente ainda tem a Praça do Cidadão Norte, que ela fica anexa ao Vale Alto
Auto Shopping, o shopping do carro, né? E além dessas 4 praças do cidadão, a gente ainda colocou uma estrutura para atendimento na Praça do Empreendedor, que fica anexa ao Shopping Parque Europeu, e a partir do dia 15, a próxima quinta-feira, a gente abre uma central de atendimento de IPTU lá na Profamília, essa mais voltada aos idosos, né? Que já é o dia a dia deles, frequentar, fazer as ações lá, as atividades. Essa vai ter um tempo específico? Isso, exatamente, essa vai ser o atendimento, vai ser do dia 15 de janeiro ao dia 27 de fevereiro, todas as outras funcionam o ano inteiro, né? Então o contribuinte que tiver necessidade pode buscar atendimento nesses locais. E aquele contribuinte, né, que precisa de ajuda, no caso, ele precisa fazer o agendamento desse atendimento ou é só chegar nesses locais? Não, é por ordem, a gente está fazendo atendimento por ordem de chegada mesmo. Ontem a gente teve um volume significativo de atendentes, foram mais de 400 contribuintes que buscaram atendimento. A gente até orienta, a primeira parcela vence só no dia 10 de fevereiro, então às vezes o contribuinte tem uma ansiedade de buscar e tal, mas então a gente tem até o dia 10 de fevereiro para ir buscar, obviamente que quanto antes melhor, o contribuinte se organizar e tal, mas a gente está lá pronto para atender todo mundo por ordem de chegada. Até para as pessoas entenderem, nesse mês agora de janeiro, a prefeitura está trabalhando em regime do horário de verão, né? As praças do cidadão, essas 4 que eu citei ali, a do prédio da prefeitura, da intendência da Vila Itopava, da intendência do Garcia e do Norte, para o Cidadão Norte, eles estão trabalhando das 8 às 5 da tarde direto sem interrupção. Então horário comercial mesmo. As praças do cidadão sim, tá? A Praça do Empreendedor, ela tá no horário de verão, que é o horário da prefeitura, e a Profamília também atenderá no horário de verão. E sobre os pagamentos, quais são as opções disponíveis, né? E qual oferece o maior desconto para o contribuinte? A gente tem 2 cotas à vista que vencem agora no dia 10 de fevereiro, que são as primeiras com vencimento. Essas 2, o contribuinte pode fazer uma doação de 5% do valor do IPTU dele para o Fundo Municipal de Assistência Social, né? Uma cota social, a gente chama. Ainda no dia 10 de fevereiro vence a cota com maior desconto, que são 5% de desconto. Depois, no dia 10 de março, vence a parcela com 3% de desconto. E aí depois a gente tem a opção do parcelamento, né? O contribuinte pode ter até 11 parcelas, sendo que o valor mínimo é de R$40. Então, se for mais de R$440, o contribuinte pode ali fazer em até 11 vezes, né? E aquele contribuinte que, por acaso, acabar perdendo o prazo de pagamento com desconto ainda, ele vai poder pagar depois? A gente tem essas 2 modalidades de desconto, que uma é 10 de fevereiro, outra é 10 de março. Eventualmente, se perder esses prazos, o contribuinte ainda pode retirar a guia atualizada. Aí essas 2 parcelinhas de fevereiro e março vai ter acarretar um pouco de juros ali, né? Mas ele vai, durante o decorrer do ano, o tributo ainda pode ser acertado, né? Pode ser pago. Até essa situação da questão da doação social ali que você comentou, né? A gente tem números do ano passado, de quanto foi arrecadado, de quanto foi feita essas doações ali para os fundos? Olha, Fran, eu posso estar equivocado, tá? Mas eu lembro que ano passado ali, quando a gente deu uma olhada, por cima disso era em torno de R$1.200.000 a gente tinha repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Eventualmente pode ter um pouco a mais, um pouco a menos, mas fica mais ou menos nessa casa todo ano. Para as pessoas que estão ouvindo e às vezes elas não tinham o conhecimento, que tem muita gente que só paga vai no automático e acaba não tendo ideia de que existe essa possibilidade. No que é utilizado esses recursos sociais? O Fundo Social é um fundo específico ligado à Secretaria de Assistência Social, e lá dentro da Secretaria de Assistência Social eles têm alguns critérios onde as entidades elas inscrevem projetos e acabam sendo beneficiadas aí sim por esses recursos, tá? Mas vamos lá, ano passado a gente, nesse estudo que a gente estava fazendo, teve uma escola que adquiriu uma escola pública que adquiriu ar-condicionado, reestruturou as salas de aula, teve uma outra entidade que acabou conseguindo também comprar computador para ajudar as crianças. É mais voltado para esse tipo de assistência, né? Sempre com projetos ligados à Secretaria de Assistência Social. Explica pra gente assim, qual que é a previsão de arrecadação com o IPTU deste ano de 2026? Maurício, a gente tem um lançamento de 183 mil cadastros, tá? Então hoje são 183 mil imóveis no município, 183.200 e uns quebradinhos ali. Certo. Então esse é o número de imóveis que a gente tem no município. A geração desses IPTUs, eles
foi um montante de 166 milhões de reais. A gente tem as taxas de inadimplência, que é baixa aqui no município de Blumenau. O blumenauense costuma ser um bom pagador, né? E ainda nesse valor de 166 milhões a gente ainda tem algumas revisões cadastrais, que eventualmente houve um erro de cálculo e tal. Então a previsão de arrecadação do município é de 146 milhões e 500 mil reais hoje com o IPTU de 2026. E Joel, e para aquele cidadão, onde ele pode conferir os dados do imóvel, se estão corretos antes de pagar a guia do IPTU, né? Na própria geração do carnê, o carnê já sai com um espelho cadastral do imóvel, com as informações, né? Ou eventualmente, se ele tem alguma dúvida de metragem, valor venal, base de cálculo do IPTU, aí ele precisa buscar um atendimento na Secretaria da Fazenda mesmo. Aí é só presencial essa parte. Isso, aí essa parte é só na Secretaria da Fazenda mesmo. E aí presencialmente, e nesse período de janeiro aí sim no horário de verão ali das 7h30 às 13h30. Já vamos se encaminhando para a reta final da nossa entrevista. Gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos ouvintes. Quais são as orientações da Secretaria da Fazenda para o contribuinte de Blumenau nesse início de ano? Olha, o grande projeto da Secretaria da Fazenda, de fato, é o IPTU digital, né? Então a gente tornou essa ferramenta a mais didática, a mais simples de compreensão possível. Então a nossa orientação é que prioritariamente o contribuinte busque a emissão através do portal do cidadão, né? E eventualmente, obviamente, que tendo a dificuldade, a gente vai estar lá à disposição, vai atendê-los, né? Mas a gente pede que prioritariamente o contribuinte tente o acesso ao portal do cidadão e faça a emissão por ali. Tá certo, então o endereço é blumenau.sc.gov.br do portal Cidadão? /Cidadão. /Cidadão, exatamente, esse é o endereço. Ali já, ao entrar no portal do Cidadão, a gente já tem o link direto da emissão do IPTU. Ele está bem didático, bem claro, bem fácil. O contribuinte vai num primeiro momento identificar quem é o solicitante, através de um CPF válido, vai preencher ali alguns campos se não tiver ainda já as informações de cadastro, e posterior ele vai fazer a identificação do imóvel. Ficou bem didático, bem simples mesmo de entendimento. Acabei de entrar agora, inclusive aqui no blumenau.sc.gov.br /cidadão, e já aparece aqui na tela, inclusive IPTU 2026, 100% digital. Clique aqui, imita seu cartê agora. É bem intuitivo, então. E a gente bem tentou didático, fazer né? o mais didático possível mesmo. Tá certo, então muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu agradeço o espaço e a gente segue à disposição tanto da imprensa como dos contribuintes. Muito obrigado. Nós conversamos com o Joel Toledo dos Santos Júnior, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda aqui de Blumenau. A partir dessa semana, os contribuintes da cidade que não conseguem emitir as guias do IPTU 2026 pela internet podem buscar auxílio presencial. O objetivo é dar suporte à transição para o modelo 100% digital implementado pela Prefeitura. Ao todo, 6 pontos de atendimento estarão espalhados pela cidade para garantir a inclusão de todas as pessoas. Lembrando que as opções de pagamento continuam as mesmas: cota de doação social, cota à vista com 5% de desconto, cota à vista com 3% de desconto e também parcelamento sem desconto em até 11 parcelas. A entrevista completa você pode conferir novamente no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h39. Repita. 7h39. E Santa Catarina registrou um recorde na movimentação aérea em 2025, com 8,5 milhões de passageiros, uma alta de 5,6% em relação a 2024. O maior destaque foi o mercado internacional, que superou pela primeira vez mais de 1.200.000 viajantes. O estado alcançou um índice de 1,04 passageiro por habitante, acima da média nacional. O aeroporto de Florianópolis liderou o fluxo com mais de 5 milhões de passageiros no ano. Terminais regionais como Navegantes, Chapecó e Joinville também contribuíram para o crescimento. E o seguro-desemprego foi reajustado com correção de 3,9% baseada no INPC de 2024. O valor máximo do benefício passou de R$ 2.424,11 para R$ 2.518,65, enquanto o piso subiu para R$ 1.621, acompanhando o salário mínimo. As novas faixas valem para quem já recebe ou ainda vai solicitar o benefício. O cálculo é feito com base na média dos 3 últimos salários antes da demissão. O seguro-desemprego é pago de 3 a 5 parcelas a trabalhadores demitidos sem justa causa.
E as inscrições para o SISU 2026 começam na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, e seguem até o dia 23. Nesta edição, são quase 275 mil vagas em 7.388 cursos, ofertados por 136 instituições federais de ensino. As áreas com mais vagas em licenciaturas incluem biologia, pedagogia, matemática, história e também geografia. A inscrição é de graça e deve ser feita exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da seleção será divulgado no dia 29 de janeiro. 7h41. Repita. 7h41. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Moradores de Blumenau reclamam da superlotação e longas filas no posto do Detran que funciona dentro de um shopping da cidade. Gasolina sobe em Santa Catarina no início do ano após reajuste do ICMS estadual. No Centro Histórico, a empresa assina a concessão do Biergarten na Praça Estilo Luz e confirma: a cervejaria deve ser inaugurada em setembro. Tem novo golpe na praça. A Prefeitura de Blumenau orienta mês sobre mensagens falsas de cancelamento de CNPJ. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Luiz Alves abre processo seletivo com salários de até R$9 mil. E tem ainda mais um giro de notícias. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus. 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Na Duarte Máquinas de Café, você encontra máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Oferecemos instalação, assistência técnica especializada e opções para residência, empresa, escritório ou indústria. Siga @Duarte Café. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira. Entrecote bovino maturata quilo 44,78. Peito com osso Copacol quilo congelado pacote 10,78. Arroz branco Nutriforte 5 quilos 8,98. Café Bom Jesus tradicional e extra forte 500 gramas 25,90. Leite Ninho integral instantâneo lata 380 gramas 18,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Dê o próximo passo na sua carreira com o Unisenai. Matrículas abertas para as graduações em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação e Design de Moda. Aqui você aprende na prática, com cursos reconhecidos pelo MEC e foco no mercado de trabalho. E tem mais, com o Fundesc você pode ter bolsa de até 100%. Acesse unisenai.com.br e saiba mais. Unisenai, viva sua escolha na prática. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
7h45. Repita. 7h45. Já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã e Luiz Alves abriu um processo seletivo para contratações temporárias e formação de cadastro reserva. As inscrições são de graça, feita pela internet e seguem até o dia 23 deste mês. As oportunidades contemplam níveis fundamental, médio e superior em diversas áreas da administração municipal. Os salários variam conforme o cargo e a carga horária, podendo chegar a R$ 9.313. A prova objetiva está marcada para o dia 1º de fevereiro, com resultado previsto para o dia 10. E Santa Catarina cresceu nas exportações de carnes no ano passado, como a gente já adiantou aqui no Jornal da Manhã na última semana. O estado embarcou o maior volume de frango e suínos desde 97 e também alcançou o maior faturamento já registrado no setor. Segundo especialistas, os resultados foram impulsionados pela diversificação e pela consolidação de mercados no exterior, fortalecendo ainda mais o agronegócio aqui de Santa Catarina. Vamos entender melhor esse cenário econômico agora na reportagem do Cadu Reis. Santa Catarina atingiu o maior volume de exportações de proteína animal e o faturamento mais alto já registrado com estas vendas para o exterior em 2025. Na soma entre as carnes, foram embarcadas mais de 2 milhões de toneladas, com destaque para frango e suínos, principais produtos da pauta exportadora catarinense. A quantidade representa um aumento de 2,8% frente ao ano anterior, enquanto as receitas cresceram 8,4%, chegando a 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Em ambos casos, o resultado foi o melhor aferido em toda a série histórica iniciada em 1997. O analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola do Estado, Alexandre Gil, avalia os fatores que possibilitaram os recordes. Isso foi puxado principalmente pela carne de frango, o principal produto exportado por Santa Catarina, incluindo todas as atividades econômicas, com 1.200.000 toneladas exportadas e um faturamento de quase 2 bilhões e meio de dólares. Do ponto de vista das receitas, esse é o melhor resultado de toda a história, puxado pelas exportações, principalmente para a Ásia, em especial a Arábia Saudita, que foi o principal comprador, mas também outros países destacaram, como Japão, China. Tivemos resultados muito positivos, em grande medida pela diversificação de destinos. E no caso da carne suína, que é o segundo principal produto exportado por Santa Catarina, em quase 750.000 toneladas e pouco mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em faturamento. Esses são os melhores resultados de toda a série histórica também. E isso se deve à consolidação de importantes compradores, como o caso do Japão, as Filipinas e a China. O cenário forma uma conjuntura positiva para as exportações de proteína animal de Santa Catarina neste ano, como projeta o analista da Ipagri-Cepa, Alexandre Gil. A expectativa é que 2026 seja também um ano bastante favorável em termos de mercado geral e principalmente mercado externo. No caso da carne de frango, a gente tem uma retomada das exportações desde novembro para a União Europeia, que era um dos destinos que haviam bloqueado as compras de carne de frango brasileira após o caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, e para a China, país que mais demorou a reabrir o seu mercado. No caso da carne suína, também o cenário se projeta uma alta nas exportações deste ano, principalmente pela consolidação de mercados importantes como o Japão, Filipinas. A própria China teve queda nos últimos anos, mas agora tem ampliado novamente suas compras. Então a expectativa é que tenhamos novamente um ano favorável no mercado externo. Também não há nenhuma perspectiva de alta significativa em termos de custo de produção. Santa Catarina respondeu no ano passado por 19,5% de todas as exportações brasileiras de carnes, mantendo a primeira colocação nacional em suínos e a segunda posição nos embarques de frango. Obrigado pelas informações, Cadu Reis. Agora são 7h49. Repita. 7h49. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. O preço da cesta básica em Navegantes teve alta de 7,95% em janeiro, passando a custar R$ 296,28, segundo o levantamento do Procon Municipal. Os maiores aumentos foram registrados no tomate, sabão em pó e papel higiênico, enquanto alguns itens tiveram queda de preço.
O Procon alerta para grandes diferenças entre supermercados e reforça a importância de pesquisar antes de comprar. E o aparecimento de escorpiões aumenta no verão e a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú reforçou ações preventivas e de controle com foco no escorpião amarelo, que é uma espécie de maior risco. O Centro de Controle de Pragas Urbanas realiza buscas ativas, especialmente no centro e na Praia dos Amores, além de atender ocorrências e orientar moradores. Em caso de picada, a orientação é procurar atendimento médico imediato e evitar práticas caseiras, principalmente para proteger crianças e idosos. E o resultado oficial do vestibular unificado 2026 foi divulgado ontem, segunda-feira, com mais de 6.700 vagas em cursos de graduação da UFSC, IFSC e IFC. Ao todo, 23.267 candidatos se inscreveram para vagas distribuídas em 34 cidades de Santa Catarina, com índice de abstenção de 24,73%. Os aprovados em primeira chamada devem ficar atentos aos prazos de matrícula, que variam conforme a instituição. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h51. Repita. 7h51 e Santa Catarina registrou 145 acidentes com cobras em pouco mais de um mês. Calor e chuvas aumentam a circulação desses animais peçonhentos. A maioria das vítimas são humanas. Carol Denardi traz as informações. O calor intenso e as chuvas frequentes em Santa Catarina têm aumentado a circulação de serpentes e, com isso, o número de acidentes. Entre 1º de dezembro de 2025 e a última sexta-feira, 9 de janeiro, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica atendeu 145 acidentes com cobras no estado. Desse total, 138 ocorrências foram com humanos e 7 envolveram animais. Ao longo de todo o ano de 2025, o Ciatox já contabilizou 6.186 atendimentos relacionados a acidentes com animais peçonhentos, mas os episódios com serpentes chamam a atenção nesse período do ano. As altas temperaturas contribuem para a maior atividade das cobras, como explica a farmacêutica do Ciatox de Santa Catarina, Patrícia Rabelo Silva Rez. É uma época, né, que eles estão em reprodução, né, e também saem em busca de alimentos. Então, no calor, acabam saindo mais das suas tocas. Também o ser humano acaba estando mais no ambiente onde elas estão presentes. Em casos de picada por cobra, a principal orientação é manter a calma e procurar atendimento médico o mais rápido possível. A primeira coisa é manter a calma, evitar movimentos bruscos, lavar o local com água e sabão e se encaminhar para o hospital, né, em casos humanos, e para uma clínica veterinária em casos de animais. Caso possível, fotografar o animal para identificar a espécie, que acaba auxiliando na conduta. Caso não seja possível fotografar, descrever para que eles possam nos passar as informações e que a gente possa orientar a conduta, né, de forma fidedigna. E assim que possível ligar para o Ciatox para a gente passar o atendimento emergencial. A farmacêutica do Ciatox também alerta sobre atitudes que não devem ser tomadas após um acidente com serpente, pois podem agravar o quadro da vítima. Não fazer torniquete, não manipular o local da picada, então não cortar, não sugar. Para evitar acidentes com cobras, especialmente nesta época mais quente do ano, Patrícia Rez recomenda adotar medidas simples de prevenção. Caminhar em locais, né, fazer trilhas ou, né, até mesmo o pessoal que trabalha em área rural, ter cuidados, utilizar botas, luvas em locais de risco. Além disso, sempre em casas, manter lixo bem acondicionado, tá? Evitar entulhos, tapar possíveis portas de entradas para animais peçonhentos. E lembrando que em caso de acidente, a população pode entrar em contato com o Ciatox estadual, que funciona 24 horas por dia pelo telefone 0800 643 5252. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte,
Carol Denardi. Obrigado pelas informações, Carol Denardi. A chuva forte que atingiu Santa Catarina no dia de ontem deixou estragos e pelo menos 2 pessoas feridas. Na Serra Catarinense, um deslizamento de terra na SC 112 em Rio Rufino lançou um carro para uma ribanceira. Uma mulher de 32 anos e a filha de 6 foram socorridas e levadas ao hospital de Lages com escoriações e também suspeita de luxações. O Instituto Nacional de Meteorologia renovou o alerta laranja para 84 cidades do estado. A previsão é de chuva intensa, com volumes que podem chegar a 100 milímetros até o fim da noite desta terça-feira. Além de Rio Rufino, o temporal também provocou alagamentos e enxurradas em Urupema. Segundo a prefeitura, a situação foi controlada ainda na noite de ontem e ninguém ficou desabrigado. Já no norte do estado, São Francisco do Sul também registrou estragos com quedas de árvores e interrupção de acesso às praias. Apesar dos danos em casas e nos comércios, não houve registro de feridos. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. Pela segunda fase da Copinha, Chapecoense venceu o Votupo Ranquense por 2-1 e avançou para a etapa da próxima competição. Na terceira fase, o time catarinense encara o Grêmio com data a ser definido. E hoje o Figueirense encara o Canaã do Distrito Federal às 3h. E pela Superliga B, a PAN enfrenta hoje o Mogi Vôlei às 7h30 em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Atualmente, o time blumenauense está na 6ª colocação da tabela com 8 pontos. 7h56. Repita. 7h56. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Moradores seguem reclamando da superlotação e das filas no posto do Detran em Shopping de Blumenau. Na Itopava Norte, a população cobra a solução para a água suja que sai das torneiras há dias. Blumenau encerrou 2025 com mais de 400 casos de dengue e o alerta continua para o verão. Blumenau inicia também atendimento presencial para emissão do IPTU 2026. Ao todo, a prefeitura disponibilizou 6 pontos de atendimento. O objetivo é dar suporte na transição para o modelo 100% digital. No Centro Histórico foi assinada a concessão do Biergarten na Praça Hercílio Luz, com inauguração da cervejaria prevista para setembro. E a gasolina já está mais cara em Santa Catarina após o reajuste do ICMS estadual. E fica o alerta, tem novo golpe na praça. A Prefeitura de Blumenau orienta mês sobre mensagens falsas de cancelamento de CNPJ. E Santa Catarina segue em alta na economia, com saldo positivo de 140 mil novas empresas abertas no ano passado. Os aeroportos catarinenses também cresceram e movimentaram 8,5 milhões de passageiros no ano passado. E em Gaspar, a obra de contenção é autorizada na rodovia Jorge Lacerda para reduzir riscos às margens do rio. 7h57. Repita. 7h57. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6h, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima terça-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Quer ouvir novamente o Jornal da Manhã? É só ir lá no nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até amanhã. 7h57. Repita. 7h57. Você ouviu na Jovem Pan Jornal